fermentação micro-ondas e preparo de amostras. Bom dia para todo mundo que está chegando. Vou falar um pouquinho sobre mim. Às vezes eu olho aqui para o lado porque eu estou com 2 monitores. Então vou fazer uma apresentaçãozinha rapidinha sobre mim e sobre a analítica. Tá? Meu nome é Mariana. Eu sou gerente de negócios atualmente na analítica. Eu trabalho já há 12 anos e uns quebrados na analítica. Eu tenho formação em química. Eu tenho 12 anos de experiência nessa área de preparo de amostras e de análise elementar. E eu tenho trabalhado com isso não só agora na área comercial, como eu também já fui química de aplicações, engenheira de serviços, então tenho bastante experiência com isso. A analítica está no mercado desde 92, tá? Então já são quase 30 anos de mercado na área de instrumentação analítica. Eu trabalho na matriz de São Paulo, e nós temos ainda 2 filiais, uma no Rio e outra em Belo Horizonte. A analítica basicamente está dividida entre 2 grandes divisões, que é a divisão de instrumentos, que atende essa área de química analítica, e a divisão de bioprodutos, que atende a divisão de bioquímica, biologia molecular. E dentro da área de instrumentos nós temos 5 áreas. Tá? Nessas 5 áreas a gente tem a área de elementar, que é a área pela qual eu sou responsável, que a gente trata de preparo de amostras e determinação elementar, absorção atômica, semiótico, essas coisas. A gente tem a área de cromatografia, a gente tem a área de espectrometria de massas, a gente tem a área de molecular, tá? UV visível, infravermelho, essas coisas. E tem a área de fisicoquímica também. Bom, então, se vocês tiverem interesse em alguma outra técnica dessas que eu comentei, vocês podem deixar aqui a sugestão de vocês para próximos eventos, tá? A nossa agenda já está meio que fechada para agora no mês de junho, mas tem o mês de julho, tem os próximos meses que a gente pretende continuar com esses eventos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a programação. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a sequência analítica, tá? O que é a sequência analítica, quais são os passos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que são dados de alta qualidade, a gente precisa deles no final das contas, tá? Não adianta depois você ter um equipamento espetacular de determinação analítica e você teve vários problemas ali no seu preparo de amostras, então a gente precisa garantir que todos os dados que você vai tratar no final, eles sejam dados de alta qualidade. A gente vai falar sobre 5 considerações que a gente deve levar em conta sobre o preparo de amostras por micro-ondas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre métodos e aplicações. E depois a gente começa a discutir e tirar dúvida. Pode ser? Bom, a sequência analítica. A sequência analítica são alguns passos que a gente geralmente, que são envolvidos quando a gente precisa fazer alguma análise. A primeira coisa é a escolha do método. Depois a gente vai ter que trabalhar com a amostragem. Depois da amostragem, a gente fala sobre o preparo de amostras. No preparo de amostras, geralmente, essa etapa ela envolve um pré-tratamento da amostra e o tratamento propriamente dito. E hoje a gente vai falar bastante desse tratamento propriamente dito, que é a digestão com radiação micro-ondas. Depois a gente trata sobre as medidas, qual é a técnica analítica ou espectroanalítica que você vai considerar, e depois sobre o tratamento dos resultados. Tá? Então, não é simplesmente você colocar sua amostra ali e pegar um resultado, você precisa tratar aquele resultado. Escolha do método. No geral, há alguns procedimentos padrão, tá, que os laboratórios seguem. Claro que não é obrigatório, você pode desenvolver sua própria metodologia, mas isso depende muito de cada uma das aplicações. Então, por exemplo, para amostras ambientais, a gente tem alguns procedimentos, como a EPA, que é uma norma americana, a gente tem as portarias, o CONAMA aqui no Brasil. Para amostras farmacêuticas, por exemplo, a gente tem a USP, que é a farmacopeia americana. Para alimentos, a gente tem a OAC, a ISO. Para materiais, a gente tem a ISO, a STM. Então, são diversos órgãos que vão regulamentar a análise, a determinação elementar. Na verdade, são várias determinações, não só a elementar. Então, ele já tem procedimentos pré-estabelecidos. E a amostragem, o que vem a ser a amostragem? Primeiro, é a coleta de uma porção ou uma alíquota da amostra para análise. A porção, geralmente, quando a gente está falando em amostras sólidas, e a alíquota quando a gente está falando em amostras líquidas. Eu vou falar a porção, vou falar sempre uma ou outra, tá? Para não ficar repetindo sempre. Bom, mas o resultado, o que é importante quando a gente faz essa amostragem? Quando a gente retira essa porção da amostra, a gente tem que garantir que o resultado daquela porção seja representativo e reprodutível. Então, ele tem que representar, aquele pedacinho de amostra que a gente vai usar para fazer análise, ele tem que representar o todo da amostra. E, além de representar o todo, ele precisa ser homogêneo. Não adianta você fazer a amostra em triplicata e, de repente, cada triplicata dá um resultado diferente. Você vai saber que você não homogeneizou o suficiente a sua amostra. Bom, para isso, a gente vai ter os procedimentos de amostragem.
E vai ter um acondicionamento da amostra. O acondicionamento da amostra é muito importante também. Não adianta você fazer a amostragem, retirar a alíquota, tudo certinho, e chega no final, você não acondiciona a sua amostra. Ela pode sofrer processos químicos, físicos, biológicos, decomposições, pode acontecer qualquer coisa com a sua amostra se você ela não for acondicionada de maneira correta. Então, você já não vai ter um dado representativo se você teve algum tipo de decomposição ou algum tipo de ataque. Quando a gente fala de preparo de amostras, a gente fala de duas etapas. A gente fala do pré-tratamento das amostras e do tratamento propriamente dito, que é a digestão da amostra. Tá? Quando a gente fala em pré-tratamento, a gente fala em alguns procedimentos. Não precisa obrigatoriamente fazer todos esses tratamentos da lista, mas dependendo do tipo da amostra, você precisa de um ou de outro. Tá? Para lavagem, por exemplo, amostras de rocha, você precisa lavar antes, porque senão você vai fazer a análise basicamente do solo, onde ela se encontra, de toda a sujeira, onde ela estava, né, toda a contaminação. Secagem, tem amostras que são muito higroscópicas. Aí, quando você vai pesar, tem uma grande quantidade de água. Então, aquele peso não é representativo da amostra propriamente dita. É mais da água que ela absorveu, por exemplo. Então, tem algumas amostras que, antes de você fazer a digestão, você precisa garantir que ela esteja seca. Moagem. Moagem a gente faz tanto para você poder particionar a sua amostra, como também para você garantir a homogeneidade e a representatividade da amostra no preparo. Tem uma separação de componentes, às vezes a gente precisa fazer algum tipo de extração, fazer alguma separação desses componentes que a gente tem em todas as amostras para especificar qual vai ser o nosso analito. E filtragem, tá? Um método bastante simples que a gente precisa fazer. Agora, as medidas. Quando eu falo em medidas, quando eu falo nos métodos de gestão, eu estou falando especificamente para as medidas espectroanalíticas. Quais são as técnicas que, no geral, a gente está conversando? Estou falando sobre o FAAS, que é a absorção atômica por chama. A gente fala pelo GFAS, que é a absorção atômica por forno de grafite. Tem o ICP óptico, que pode ser feito no modo axial ou no modo radial. E tem a técnica de CPMS. Aí você me pergunta, mas Mariana, e aí, como são tantas técnicas, qual que eu vou usar? Bom, geralmente, se você estiver seguindo algum procedimento padrão de alguma daquelas normas, eles vão te indicar qual é o tipo de procedimento, ou pelo menos te dar algumas sugestões. Caso você não saiba ainda qual é o procedimento, o que você precisa levar em conta? A primeira coisa que você precisa levar em conta, que é a mais importante, é a capacidade de detecção e a faixa de trabalho. Tá? Então, você precisa saber qual é o limite que você vai trabalhar, qual é a quantidade de analito que você tem na sua amostra, para saber como que você vai fazer a análise. Então, não adianta nada você ter uma amostra ali com uns analitos de interesse na faixa de ppb e você ter só uma absorção atômica por chama. Você sabe que uma absorção atômica por chama não vai atingir esses limites de detecção que você precisa. E também não adianta nada você ter uma amostra ali com seu analito na faixa de ppm ou em porcentagem e você querer usar um CPMS. Você vai estar usando uma bazuca ali para matar uma formiguinha. Você não precisa disso e você vai ter muito problema também com essas altas concentrações. Então, o ideal é que você saiba exatamente qual é a faixa de trabalho que você tem para suas amostras para poder escolher qual é o tipo de equipamento que você vai usar. Bom, beleza, você já sabe ali qual é a faixa, mais ou menos. Você sabe que, por exemplo, sua amostra está ali na faixa de ppb. Aí, quando a gente olha aqui para a nossa tabela, a gente vê que você pode usar forno de grafite, mas você também pode usar, por exemplo, o ICP óptico. E aí, qual que você usa? Você escolhe pelo equipamento que você tem? Claro, se você já tiver um, você vai usar ele, né? Aí, se você tiver que adquirir um equipamento, qual que você vai escolher? Você vai escolher por preço? Você vai escolher por o quê? Você precisa saber quantos analitos você vai utilizar, tá? Quando você fala em analitos, vamos supor, eu quero fazer 20 analitos em cada amostra. Quando eu estou falando em técnicas de absorção atômica, a gente tem que considerar que elas são técnicas monoelementares. Então, você vai ter que fazer a análise de um elemento por vez. Quando você já está falando nas técnicas de CP, tanto o óptico quanto o massas, são técnicas multielementares, que em uma análise você pode fazer quantos elementos você quiser. Tá? Então, se você tiver muitas amostras com muitos elementos em cada um, não compensa você fazer por forno de grafite. Por quê? Porque a frequência analítica é muito baixinha. Você vai conseguir, se você tiver ali uns 10 analitos de interesse, você vai conseguir fazer uma amostra por hora. Enquanto você tiver ali uns 10 elementos de interesse para o CP óptico, dependendo da configuração, você consegue fazer, inclusive, mais do que 20 amostras por hora. Tá? Então, ele é bem mais rapidinho. Então, depende também da sua necessidade, tá? em produtividade. E o tratamento de dados, que eu tinha comentado com vocês, que não adianta nada a gente chegar e ter uma técnica espectroanalítica super especial, você usar os equipamentos mais modernos, como, sei lá, o CPMS, por exemplo, que a gente tem tecnologias muito legais hoje em dia,
mas de repente o seu preparo de amostra não foi lá naquelas coisas. Então, o tratamento de dados, ele envolve o quê? Você vai fazer, você vai usar técnicas de quimiometria, por exemplo, tá? E você precisa de dados de alta qualidade para isso. Quando eu falo em quimiometria, sinceramente, eu não sou a pessoa ideal para discutir isso com vocês, tá? São muitos detalhes, é muita coisa, mas tem bastante coisa muito legal que a gente descobre quando a gente consegue trabalhar os nossos dados. Eu não tenho experiência em quimiometria, como eu disse, mas eu conheço quem tem, e isso também é muito legal. Então, se vocês olharem aqui embaixo, tem um canal do professor Edenir Pereira Filho. Ele é professor lá na Universidade de São Carlos, tá? Na Federal de São Carlos. E ele tem um canal em que ele e os alunos deles fazem vários vídeos sobre quimiometria. É muito legal. Então, se vocês quiserem, tá? Vocês simplesmente entrar no YouTube e digitar Edenir Pereira Filho, vocês acham facinho o canal dele. Se vocês estiverem com o celular, pode apontar a câmera aqui não sei que lado que tá, aqui pro QR Code, e vocês conseguem entrar direto no canal dele. Se inscrevam lá, porque realmente tem muita informação bastante legal. E aí, os dados de alta qualidade, tá? Quando a gente fala em dados de alta qualidade, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, a homogeneidade da amostra, tá? Então, a gente precisa garantir que a amostra que você está usando é homogênea. Se a amostra não for homogênea, para cada replicata você vai ter um resultado diferente. Então, você já começa com um problema muito grande. Então, você precisa realmente garantir a homogeneidade, seja pelo método de pré-tratamento de amostra que você precisar usar. Limpeza da vidraria, tá? Não só a vidraria, mas todos os materiais que você vai utilizar ali durante todo o procedimento completo, né? Desde o preparo até a análise final. Você precisa garantir que aquela vidraria e todo aquele material esteja limpo o suficiente e descontaminado o suficiente. Já vi mais do que uma vez de resultados finais que estavam ruins, e o problema era porque tinha contaminação ali no frasco que você preparou o padrão, que você preparou suas amostras. Então, é realmente bastante considerado, tá? Esse item. A gente também tem que levar em consideração a pureza dos reagentes. Bom, quem já assistiu palestra minha, algum webinar, pode ser presencial, pode ser online, eu já contei várias vezes de quando eu fiz uma análise de carne e achei que a carne estava super contaminada, e na verdade o que estava contaminado era o ácido que eu estava usando, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com a pureza do ácido, porque às vezes a gente acha que está fazendo análise da nossa amostra e na verdade a amostra não tem contaminação nenhuma, quem está com contaminação é o ácido. Então, você também tem a técnica de preparo de amostra. Então, você tem que ter uma técnica que vai ser adequada para as suas amostras, tá? E a técnica analítica. Então, são a combinação de todos esses dados, de todos esses pontos, é o que leva você a ter um dado de alta qualidade, que você vai poder tratar ele da maneira correta e ter resultados confiáveis, certo? Eu vou falar agora um pouquinho, antes de começar a falar exatamente sobre a digestão de amostras, sobre a radiação micro-ondas, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois itens aqui do meio, que é a limpeza de vidrarias e os ácidos de alta pureza, tá? Na pureza dos reagentes. E é rapidinho, tá? Antes de a gente começar a falar sobre o nosso assunto principal. Não, a pureza de reagentes. Você sabe quanto custa 1 litro de ácido ultrapuro? Me conta aí no chat. Alguém compra ácido ultrapuro? E sabe quanto custa isso? Porque, no geral, se a gente estiver trabalhando com ICP ótico ou ICP-MS, com certeza, a gente vai precisar de um ácido de alta pureza. E é caro. Vocês estão ouvindo? Alguém sabe mais ou menos o preço? Esses preços que eu vou vir agora, eles foram feitos no ano passado, tá? Então, foi antes dessa alta do dólar, toda essa variação cambial que a gente tem. Mais ou menos isso, Geisa. Mais ou menos isso. Ela falou R$2.000. Quando a gente vem procurar, por exemplo, o ácido nítrico, que é um dos ácidos mais utilizados, a gente chega a pagar ali uns R$100 o litro, tá? Isso dá uma cotação minha do ano passado, tá? De uma marca boa, não era uma marca qualquer, não. Uma marca boa era o 100 quebradinho, era um 108, 110, alguma coisa assim. Da mesma marca, eu fui fazer o orçamento de um ácido nítrico ultra puro. Aí eu cheguei no valor de R$2.500. O Anderson está perguntando aqui se o ácido é administrado pelo exército. Não é a pureza do ácido que é administrado pelo exército, é o tipo de ácido. Tem alguns ácidos que só com a autorização do exército para você comprar, tá? Então, quando a gente fala aqui da pureza dos ácidos, a gente vê que tem um ácido de R$2.500 e não é exatamente muito comum, né? Os laboratórios têm toda essa verba para comprar 1 litro de ácido. Sim, Carlos. O Carlos está dizendo aqui que a melhor saída é destilar.
exatamente isso que eu vou falar. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho essa tabela sobre pureza de reagentes. Então, se a gente precisa de um ácido de alta qualidade, a gente tem duas opções. Uma opção é comprar um ácido ultra puro. Tem gente que compra. E a segunda opção é comprar um ácido, fazer uma destilação de ácido. Então, você teria que ter um destilador de ácidos. Essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês é uma tabela que eu retirei do livro de Métodos de Preparo de Amostras do professor Francisco Krug. Tá? Essa aqui é da edição de 2008, mas a gente tem uma edição mais nova, que se não me engano é de 2015, 2016, não tenho certeza do ano, mas é bem mais nova. E aqui ele faz uma comparação da quantidade de alguns elementos de acordo com os ácidos. Aí tem o pA, tem o ultrapuro e o subboiling. Inclusive, nesse livro, é um livro muito legal, que eu indico bastante para todo mundo que trabalha com preparo de amostras, porque ele é um livro enorme, tem muita opção, tem muita informação, é realmente bem legal. Bom, vamos lá. Vamos escolher um ácido. Vou escolher o ácido nítrico porque ele é o mais usado, tá? Então, o ácido nítrico está aqui no meio da tabela. Quando a gente está falando aqui do ácido nítrico, se eu pegar aqui algum elemento, por exemplo, o ferro, eu vejo aqui que no ferro, no ácido nítrico por análise, eu tenho 25 ppb de ferro. Quando eu vou para o ultrapuro, eu estou com 14 ppb, então eu já tenho ali um ácido bem mais limpeza. Tá em ppb, Lígia. A Lígia está perguntando se tá em ppb. Quando eu vou para um ácido subboiling, eu já tenho 0,2. Vocês vão ver aqui umas pequenas variações de ácido para ácido, tá? Na questão de pureza, mas vocês vão ver que o ácido subboiling, ele é ainda mais puro do que o ácido ultrapuro. E por que isso? Quando a gente tem um ácido, bom, tem toda a lógica, a tecnologia envolvida ali na purificação do ácido, e também quando a gente compra um ácido ultrapuro, vamos supor, a gente compra ali um galãozinho de 1 litro de ácido ultrapuro. A partir do momento que você abriu e está manuseando o seu ácido, ele já deixou de ser ultrapuro, porque ele está em contato com você, está em contato com o ambiente. Então, assim, você precisa, claro, de técnicas de manuseio muito específicas para você não contaminar esse seu ácido. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Quando a gente já está falando em ácido destilado, você pode destilar à medida que você precisa. Então, você consegue ter ácidos mais frescos quando você está preparando a sua amostra. E por que eu falo em destilação subboiling e não em destilação convencional? Quando eu falo em destilação convencional, é o aquecimento ali por chapa, tá? O aquecimento elétrico mesmo. É a mesma coisa que quando eu estou fazendo um aquecimento, por exemplo, estou fervendo água para fazer um café ou fazer um chá. A água vai borbulhar, certo? Porque você tem aqui, ali um aquecimento intenso. A água vai borbulhar e à medida que você vai tendo as partículas que vão ser destiladas para depois você condensar, você tem ali as partículas limpas de água. Mas, como você tem um movimento vigoroso da amostra, você também tem partículas dispersas no ar, de partículas sujas dessa água, tá? Então, ou de qualquer outro reagente que você esteja destilando. Então, você tem uma contaminação cruzada, certo? Quando a gente vai para a destilação subboiling, a gente já está numa temperatura, a gente não está em temperatura agressiva, a gente está trabalhando geralmente com algum aquecedor por infravermelho, tá? Então, é um aquecimento muito brando. Esse aquecimento, no geral, é mais ali na superfície do ácido, você tem um aquecimento bem mais lento do que um aquecimento convencional. Então, você consegue garantir que você não tem essa contaminação cruzada ali das partículas que estão sendo destiladas e depois vão ser condensadas, tá? Então, o vapor, as partículas de vapor que são purificadas, elas vão ser purificadas, elas não têm a partícula contaminada, tá? Por isso que a gente faz destilação subboiling e não destilação convencional. Quando a gente fala em destilação, aqui na analítica a gente trabalha com uma linha de produtos da Milestone, é uma marca italiana, tá? A gente tá, a marca já tem mais de 30 anos no mercado, então começou com a tecnologia micro-ondas, mas foi expandindo o portfólio para poder atingir as outras necessidades que as pessoas no laboratório a gente tem. Então, tem aqui a linha de química limpa. Então, esses dois primeiros equipamentos, que é o que o analista ali não está mexendo, são os dois destiladores de ácido. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que cada um faz. E esse que ele está mexendo é o purificador, tá? É o descontaminador, na verdade, de vidrarias, que é muito legal também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, vamos falar primeiro sobre o subclean. O que é o subclean? É um destilador de ácidos, subboiling. Ele tem o aquecimento por radiação infravermelha, assim como o outro modelo, tá? Para você ter o aquecimento brando. Ele é todo feito de TFM. E qual é a grande vantagem dele ser feito de TFM? Você pode destilar também o ácido fluorídrico. Então, você vai destilar os ácidos convencionais, como o ácido nítrico, o ácido clorídrico, por exemplo, mas ele também permite o HF, caso você tenha essa necessidade.
Nesse tipo de sistema, ele tem a refrigeração a ar, então você não precisa de nenhuma circulação de água no sistema. É só o ar ali ambiente que vai fazer a refrigeração. Com a refrigeração a ar, isso garante uma produtividade de até 80 ml por hora. Tá? Isso é uma boa produtividade, tá? Se você vai ver, você vai pensar que dá para fazer quase uns 12, na verdade, 1 litro em 12 horas. Esse equipamento pode ser deixado ligado overnight, então você pode já deixar preparando o seu equipamento, o seu ácido, na verdade. Ele acompanha uma bomba de preenchimento e drenagem automática de ácido, o que significa que você não vai ter que fazer manualmente a inserção do ácido e depois retirar o restinho que sobrou de ácido. Ele vai bombear automaticamente, então você não tem esse manuseio, o que é muito legal. Quem já mexeu com destilador de ácidos e tem que manusear os ácidos, sabe como é realmente chatinho e é um pouco mais perigoso, claro. Então, como ele funciona? Aqui o 1 é o frasco onde vai ter a condensação. O 2 é o meu sistema de infravermelho, que vai fazer o aquecimento. E o 3 é o frasco de coleta. Então, aqui na lateral, onde está a rosinha, eu tenho o ácido que vai ser destilado. Do lado, eu tenho o frasco onde vai ser o descarte. E ali a bombinha que vai ser de preenchimento e drenagem. Tá? Bom, então a bombinha vai bombear a sua amostra para o frasco onde vai ter a destilação. Você vai ter ali a radiação infravermelha que vai aquecer esse ácido, então as partículas do ácido vão vindo para o frasco de condensação. No frasco de condensação, a gente tem ali um fluxo de ar e esse material vai ser condensado, tá? Então, todo o vapor ácido vai ser condensado ali para o frasco de coleta. Vocês viram que sobra ali um pouquinho de ácido, né, no frasco original, porque sempre sobra um restinho, que é onde tem o ácido contaminado final. E depois ele é bombeado, esse restinho, para o descarte, tá? E é basicamente isso. É muito, muito, muito simples. E o outro modelo que a gente tem, que é o Duopur. Esse modelo é um pouquinho diferente do Subclean. Ele continua sendo destilador de ácido subpôlen. Ele também tem um aquecimento por radiação infravermelho. Mas agora, o sistema dele, onde é feito a destilação, é feito de quartzo e não mais de TFM. Tá? Então, com esse tipo de sistema, você não pode usar o HF, só o clorídrico e o nítrico, tá? É um sistema de altíssima produtividade. Como ele tem uma circulação de água para refrigeração e não é mais a refrigeração a ar, você consegue já destilar até 400 ml por hora. Tá? Ele tem um sistema duplo de condensação, de destilação, então você pode usar o mesmo ácido em cada um, ou você pode usar ácidos diferentes. E para esse sistema, você tem como opcional a bomba de preenchimento e drenagem de ácido automática, tá? Que eu sempre indico para todo mundo essa bombinha, porque ela é realmente muito interessante, principalmente quando você tem que manusear, né, esse ácido. E é basicamente isso. Qual o volume? Aqui a Lígia está perguntando qual é o volume de ácido que pode ser destilado no Subclean. Bom, ele faz 80 ml por hora, tá? Então você pode destilar a quantidade que você quiser. Você vai colocando de 1 em 1 litro lá e ele vai destilando para você, tá bom? Na verdade, eu acho que cabe um pouquinho menos de 1 litro. E o Duopur é o mesmo esquema, tá? Então você tem aqui a fonte de radiação infravermelha, você tem a circulação de água, que é onde vai bater as partículas vaporizadas, tá? As partículas gasosas quentes da destilação vão bater ali no tubinho onde tem a circulação de água, vão ser condensadas e vão ser capturadas pelo frasco coletor. E a limpeza de vidraria? Esse é um assunto sempre polêmico. Perdão. Um assunto sempre polêmico. Como é que vocês limpam a vidraria? Como você garante que a sua vidraria está lavada, está limpa, está descontaminada e não vai ter os analitos que você queria fazer na sua amostra? Alguém me diga? Estou esperando aqui respostas no chat. Não sei se está para esse lado, se está para esse lado, estou meio perdida. Água régia, a Lídia limpa com água régia. A Geisa lava com ácido clorídrico. Quer dizer, a Geisa lava com nítrico, 10%. O Anderson com clorídrico. A Marisa com 10% de nítrico. O Anderson passa a Miliquê depois. Exatamente. E quanto tempo demora esse procedimento de vocês? Banho ácido, para que não interfira na amostra. Exatamente. Então, dependendo da técnica analítica que você vai usar, esse processo, especialmente o de descontaminação, acaba demorando muito tempo. Vou mostrar para vocês.
Qual é o método convencional de descontaminação de vidraria, tá? A limpeza pode ser manual, a limpeza pode ser por lavadora de vidrarias, tem umas lavadoras muito legais. A gente trabalha com a lavadora da Mili e os nossos clientes amam aquela lavadora, porque ela realmente ela é muito eficiente na lavagem. Você pode fazer lavagem também por ultrassom, tá? Tem diversos métodos de lavagem, mas agora a gente vai falar um pouquinho de descontaminação, porque às vezes a sua vidraria parece limpa, mas ela não está limpa o suficiente. Bom, então, basicamente, o método convencional de descontaminação de vidraria é o banho ácido, tá? É o banho ácido com ácido nítrico, geralmente com 10%. E é um método que, no geral, as pessoas acabam usando ele overnight, ou seja, deixa descontaminando de um dia para o outro. Tá? Aqui a Maria de Lourdes está dizendo que acaba demorando 4 dias. Isso depende muito realmente da técnica. Então, a descontaminação que você vai usar, por exemplo, para fazer uma análise por absorção atômica, por chama, que você está trabalhando ali na faixa de ppm, é uma coisa. Agora, se você está trabalhando com ICP-MS de alta resolução, ICP-MS triplo quadrupolo, você tem que garantir que realmente você não tem nenhuma contaminação, porque senão o equipamento vai pegar a sua contaminação. Tá? E, claro, o ácido ali acaba dependendo um pouquinho do tipo de amostra que você usou naquele mesmo frasco. Então, a Milestone percebeu que os analistas acabam demorando muito tempo para você fazer essa descontaminação, tá? Então, às vezes, você precisa fazer uma análise hoje, mas você descobre que você não tem nenhuma vidraria limpa. Então, você não pode fazer a sua análise porque você realmente, por causa de um motivo meio besta, né? Porque você realmente não tem uma vidraria descontaminada. Então, ela desenvolveu uma nova tecnologia, o equipamento se chama Trace Clean, que você consegue fazer toda essa descontaminação de uma maneira rápida, eficiente, automatizada, que você pode usar diversos tipos de material, que você tem uma alta conectividade com ele, através de vapor ácido. É um sistema muito, muito simples e muito rápido. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Esse aqui é o Trace Clean. Ele é um sistema de descontaminação de vidraria por vapor ácido. Então, você pode... Ele, basicamente, vai ter um sistema de aquecimento que vai aquecer o ácido, então esse vapor ácido vai lixiviar as paredes do seu material. E que material é esse? Pode ser frasco de vidro, pode ser frasco de quartzo, pode ser frasco de polímeros, não importa do que é o seu material. A descontaminação vai levar em torno de 1 hora. É claro que você pode escolher o programa de aquecimento que você vai usar, então se você quiser fazer programas mais rápidos, programas mais lentos, tudo depende da qualidade que você precisa de descontaminação no final das contas. E esses suportes para as vidrarias e para o seu material de laboratório tem diversas configurações. Tá? Vou mostrar um pouquinho aqui para frente como é que ele funciona. Então, ele é muito simples. Esse aqui não é aquecimento por infravermelho, tá? É aquecimento convencional. Então, você tem um ácido ali na base. Esse ácido vai ser aquecido. Você tem um vapor ácido. E esse vapor ácido vai lixiviar todo o seu material. E aí, vocês estão vendo que tem os suportes, onde estão encaixadinhos cada um desses frascos. Esses suportes, eles não são suportes maciços, eles são uma espécie de canudinho, tá? Então, o vapor ácido passa por dentro desse canudinho para poder limpar muito bem dentro do seu frasco. Então, você tem, sim, tem esses canudinhos unitários, que é onde você vai encaixar seus frascos, por exemplo, de digestão, caso você queira descontaminá-los. Mas vamos supor que você tem ali tubinhos de ensaio, então tubos bem pequenininhos. Você consegue usar uns canudinhos que são triplos, tá? Parece um tridente, então você consegue encaixar tubinhos menores, tá? Ele é muito legal. Aqui a Marlone está perguntando quantas vidrarias cabem numa lavada. Marlone, essa quantidade ela depende muito do tamanho de uma das vidrarias. Tá? Então, depois, se você quiser, eu posso te mostrar. Você me fala que tipo de vidraria você tem interesse em descontaminar, que eu te falo mais ou menos quantas cabem. Tá? O Juan está perguntando qual é o ácido utilizado. É o ácido nítrico. Tá? Você pode usar o ácido nítrico por 100%, mas você pode diminuir ele também um pouquinho, mas você diminui a qualidade da descontaminação. Tá? É um sistema muito legal. Principalmente quando você descobre, quando você manuseia o banho ácido, você fica encantado com esse tipo de sistema, porque você vai ter que criar um banho ácido. Então, você tem ali, geralmente é um banho grande, né? Então, você tem ali um ácido de 10%, ele vai ficar ali durante alguns meses que você vai utilizar. Depois você vai ter que depois você vai ter que neutralizar todo aquele ácido para poder fazer o descarte, tá? Então, é realmente o manuseio e todo o perigo que está envolvido ali com o banho ácido, o Trace Clean elimina tudo, tá? A Marília está perguntando quantos balões volumétricos cabem, depende do volume do balão, tá, Marília? Mas me passa depois, eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação, e aí você me fala quais são os balões volumétricos que você tem interesse e eu te falo certinho, tá bom? Leonardo pediu um orçamento também, a gente conversa no final, pode ser?
mas eu fico aqui com o contato de vocês. Agora a gente vai falar sobre o preparo de amostra propriamente dito, tá? Então a gente sabe que os preparos de amostras você pode fazer pelas vias secas com os métodos de fusão e cinzas, mas a gente também vai falar da via úmida, que na verdade é o ponto de interesse nessa apresentação hoje. Temos os sistemas abertos, mas a gente vai falar basicamente dos sistemas fechados, que são os sistemas com radiação micro-ondas, certo? Então a gente vai falar aqui da via úmida. Basicamente, como é que funciona? Você tem uma amostra, você tem um reagente, essa amostra e o reagente vão absorver uma energia, que é a radiação micro-ondas, vai ter o comprimento das ligações, para chegar na amostra final que você vai conseguir passar ali pelo sistema de introdução de amostras do seu equipamento, certo? Então, por que a gente fala em sistemas abertos e sistemas fechados? Quando a gente fala em sistemas abertos, a gente está falando daquelas chapas de aquecimento, blocos de digestão convencionais que tem em quase todo o laboratório. E esses sistemas abertos, eles têm grandes vantagens. É uma técnica muito barata, certo? É bem baratinho você comprar ali um bloco de digestor ou uma chapa de aquecimento, e ele é eficaz para muitas aplicações. Não é só porque eu vim aqui falar sobre sistemas de micro-ondas que eu vou falar que os sistemas abertos não funcionam. Sim, eles funcionam para muitas aplicações. Mas eles têm alguns contras, e considerando esses contras dos sistemas abertos que foram desenvolvidos nos sistemas fechados. Tá? Os principais contras dos sistemas abertos são, primeiro, a perda de voláteis. Tá? Então, tem muito laboratório aí que você fala, não, minhas amostras não têm contaminação de mercúrio. E ele fez o preparo para um sistema aberto. Perdeu todo o analítico que ele tinha interesse, ele perdeu o aquecimento. A limitação da temperatura. A gente não consegue trabalhar em temperaturas mais altas, a gente fica limitado ao ponto de ebulição do ácido ou da mistura ácida que a gente está utilizando. A gente vai ter grandes volumes de ácido, por quê? Porque, como está o sistema aberto, você tem evaporação. Então, você tem a amostra, você vai colocar seu ácido na amostra, ele vai aquecer, vai decompor a amostra, mas o ácido também está evaporando. Então, às vezes, você evapora o ácido mais rápido do que decompôs a amostra. Então, você vai adicionando mais ácido, tá? Isso faz com que você gaste muito reagente e que você também tenha valores de branco muito altos, tá? Porque você está ali concentrando o seu ácido, dependendo da qualidade do seu ácido. E acaba demorando muito tempo. Amostras muito simples acabam demorando muitas horas. E amostras mais complicadas demoram dias para você fazer gestão desse tipo de sistema. Os sistemas fechados já foram desenvolvidos para tentar combater esses contras dos sistemas abertos. Tá? Então, o que eles fizeram? Como o sistema está fechado, você vai ter uma pressão interna, certo? Dentro do frasco, à medida que a sua amostra vai ser decomposta. Essa pressão, ela permite que você tenha a elevação da temperatura de digestão. Então, você não fica mais limitado ao ponto de ebulição da sua amostra. Você já consegue trabalhar em temperaturas mais altas por conta da pressão que vai ser desenvolvida dentro do frasco. Você tem uma redução na quantidade de reagentes, afinal de contas, você não vai ter que ficar completando. Então, ali, antes que você gastava muitos ml de ácido, agora você pode gastar ali no máximo, sei lá, 10 ml, é bem pouquinho. Tá? Mas, em geral, a gente consegue usar 5, consegue usar quantidades bem mais baixas. Você preserva os analitos, tá? Então, você não vai perder os seus voláteis com o sistema fechado. E você tem uma menor contaminação do branco, tanto pelo contato com o ambiente, quanto pelo ácido, que você não vai ter que ficar adicionando. O contra é a limitação de massa de trabalho, né? Quando a gente está em sistemas abertos, como você não vai desenvolver nenhuma pressão, você pode trabalhar com a quantidade de massa que você quiser. Quando você já trabalha no sistema fechado, você precisa saber exatamente a composição da sua amostra para poder saber a quantidade de amostra que você vai poder utilizar. O que mais? Então, vamos lá. Como é que funciona o equipamento, né? Como funciona o aquecimento que a gente tem nesses sistemas? A gente tem aquecimento convencional, que são usados para os sistemas abertos, em que o frasco é aquecido antes da solução, tá? Então, você tem ali uma temperatura do frasco que vai ser maior que a do ponto de ebulição da amostra, tá? Da solução. Então, a gente fica ali limitado ao aquecimento elétrico convencional. Quando a gente está falando do aquecimento por radiação micro-ondas, a gente não precisa aquecer, a gente não vai aquecer o frasco para depois esse calor ser conduzido para a amostra, tá? Porque a radiação micro-ondas, ela vai aquecer a amostra, não o frasco, tá? É a amostra que vai absorver a radiação micro-ondas. Tem dois mecanismos de aquecimento, né? Que é pela rotação de dipolos e pela condução iônica, que vão permitir que aumente a temperatura dentro ali do seu sistema, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem ali um sistema de micro-ondas, a gente tem o forno propriamente dito, que no geral é feito de materiais condutores, então vai ser refletivo. Então, ele não vai absorver a radiação micro-ondas, ele vai refletir essa radiação. A gente tem o material dos frascos, que são materiais isolantes, então eles são transparentes, a radiação micro-ondas vai passar por eles para chegar na sua amostra, e eles não vão absorver nenhuma radiação micro-ondas, então também eles não vão aquecer, tá? Então, nem o seu forno e nem os seus frascos vão aquecer.
E tem o material mesmo, né? A sua amostra, que vai absorver a radiação micro-ondas e ela que vai aquecer para poder fazer a decomposição. Tá? Então, são materiais elétricos que vão realmente fazer a absorção da radiação micro-ondas. Eu vi uma pergunta aqui no chat, na verdade, um comentário aqui no chat da Natália, dizendo que o micro-ondas é muito caro. De fato, se você comparar principalmente com sistemas abertos, ele é bem mais caro, tá? E aí ela disse que tem um lab e quebrou e não conseguiu vender pelo preço. Com o micro-ondas muito caro, eu tenho uma novidade hoje para vocês e é muito legal, tá? Espero só mais alguns slides que eu mostro a novidade. Tá? Então, vamos falar sobre 5 considerações sobre o preparo de amostras assistido por radiação micro-ondas, tá? Então, são 5 coisinhas que a gente precisa levar muito em conta quando a gente quer fazer essa digestão. Primeiro, qual é a amostra? Então, tudo vai variar em função da sua amostra. Tá? Então, você precisa saber exatamente aquilo que você vai querer digerir. O seu tipo de amostra, ela vai levar, considerando o seu tipo de amostra, ela vai levar aos reagentes que você vai utilizar, o método que você vai utilizar, a massa de amostra que você vai utilizar e a configuração do sistema. Então, as amostras, geralmente, elas são sólidas, a gente quer passar elas para amostras, para soluções, para poder passar pelos sistemas de introdução dos métodos espectroanalíticos. Esses sólidos, a gente tem que levar em consideração o retículo cristalino. A gente tem 4 tipos de sólidos. A gente tem os sólidos iônicos, em que os pontos reticulares são ocupados por os cátions íons, tipo, por exemplo, o sal, o NaCl, é um exemplo de sólidos iônicos. Eles são duros, mas eles são quebradiços, então a gente consegue, em algumas amostras, em alguns sólidos iônicos, ao invés de fazer uma digestão completa, a gente consegue fazer uma dissolução mais simples. Os sólidos moleculares, em que os pontos reticulares são ocupados por moléculas, tá? Então essas moléculas são ligadas entre elas. Então a gente tem as moléculas, né, que são ligações covalentes dentro das moléculas, mas a ligação entre cada uma das moléculas são ligações mais simples, né, mais fracas, como as forças de Van der Waals. Aí, por exemplo, a gente tem as matérias orgânicas, os materiais biológicos. A gente tem os sólidos covalentes, que os pontos reticulares são ocupados por átomos, tá? E esses átomos são conectados por ligações covalentes. Aí a gente tem, por exemplo, o carbonato de silício, então essas ligações são muito fortes, então você precisa de condições mais drásticas para fazer a digestão. E tem os sólidos metálicos, em que os retículos são ocupados por íons positivos, como os metais, né? Então são ligações metálicas que são um pouco mais simples para você fazer a digestão, não é tão difícil quanto, por exemplo, sólidos covalentes. Então, se você levar em consideração qual é o retículo cristalino que você tem no seu sólido, você consegue escolher exatamente qual é o ácido que você vai utilizar, ou o ácido ou a mistura ácida para você fazer a digestão disso. Mas aqui você tem que levar em consideração muitos fatores, né? Então, tipo, o que vai quebrar as forças intramoleculares, intermoleculares. Um jeito mais simples de você considerar a sua amostra é considerar como amostras orgânicas e amostras inorgânicas. É um jeito bem mais rápido de você fazer essa consideração. Eu vi aqui a pergunta da Ellen, perguntando sobre digestão de metais, quais os reagentes usados. Ellen, no geral, eu vou falar um pouquinho mais para frente, no geral a gente acaba usando uma combinação de nítrico com clorídrico, tá? Então aí depende um pouquinho a proporção, depende do metal, depende um pouco da sua amostra, mas no geral é uma mistura de nítrico com clorídrico. Eu vi também que a Jaqueline pediu para falar um pouco de cuidados operacionais do micro-ondas. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Um pouquinho no... E a Ellen perguntando sobre o perigo de explosão se tratando de alta temperatura e pressão. Eu vou falar isso no sistema de segurança, tá bom? Vou falar da sua pergunta da Ellen e vou falar um pouquinho da pergunta da Jaqueline sobre os cuidados operacionais. Bom, vamos lá. As amostras orgânicas. A gente tem amostras orgânicas de diversos tipos, tá? Então, a gente tem aquelas que têm baixa e média reatividade e as de alta reatividade. Por exemplo, baixas de médias reatividades. A gente tem as amostras agrícolas, né? Amostras de agricultura, alguns solos, a gente tem plantas, bebidas também, geralmente são de baixa e média reatividade, alimentos. Vocês vão ver que alimentos está nas duas classificações, de baixa reatividade e alta reatividade. É porque tem uma gama enorme. Se a gente estiver falando de alface, é uma coisa. Se a gente estiver falando de maionese, é outra. Tá? Por isso que ele está nas duas classificações. A gente também tem os cosméticos, tá? Em baixa e média reatividade. Mas os cosméticos também podem estar em alta reatividade, se você estiver considerando, por exemplo, um batom, tá? Que é basicamente de cera, então tem uma carga orgânica muito alta. E a gente tem as amostras inorgânicas, tá? O problema das amostras orgânicas é que ela desenvolve uma pressão muito grande,
Tá? As amostras inorgânicas, no geral, elas não desenvolvem tanta pressão, tá? Desenvolvem uma certa pressão, mas não tão grande quanto essas de alta reatividade orgânicas, mas geralmente elas têm ligações mais difíceis de serem quebradas, tá? Então tem as amostras cerâmicas, materiais geológicos, metais, catalisadores. Então, quando eu vou falar um pouquinho das amostras orgânicas, porque elas são normalmente mais problemáticas. Bom, no geral, elas precisam de uma alta capacidade de temperatura e pressão. Por quê? A gente vai aumentar a temperatura e ela vai decompor, e essa decomposição gera uma pressão. Então, você acaba trabalhando com temperaturas mais altas por conta da pressão que é desenvolvida ali na decomposição da matéria orgânica. Quando a gente decompõe a matéria orgânica ali na presença de ácido nítrico, por exemplo, a gente tem desenvolvimento de... A gente vai converter a matéria orgânica em CO2, então é isso que vai gerar uma grande pressão, né, dentro do sistema. Vai gerar água e algum NOx, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de matéria orgânica que a gente coloca por conta da pressão que vai ser desenvolvida, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressão desenvolvida, porque é ela que também vai levar em consideração o rotor e o frasco que você vai utilizar, tá? Então, se você tiver uma matéria orgânica de alta reatividade, você vai precisar de rotores e frascos que sejam aptos a altas pressões, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vi aqui no chat dizendo que os sistemas têm liberação de pressão, sim. O Luiz Felipe aqui disse para Ellen que os equipamentos existem alívio de pressão, no caso de pressão excessiva. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o alívio de pressão é um sistema muito legal de controle, né, da pressão do equipamento, mas ele não pode ficar aliviando ali para sempre, tá? Então, esse alívio tem que ser um alívio controlado. Tá? Porque se você ficar aliviando ali para sempre, você vai acabar perdendo volátil, não tem jeito, porque daí seu sistema deixa de ser fechado e passa a ser um sistema aberto. Você vai ter muito vapor ácido na cavidade do seu micro-ondas, isso pode ser prejudicial, tá? Ainda que o seu micro-ondas tenha todo um revestimento, você não pode deixar ali todo aquele vapor ácido ali concentrado na cavidade do micro-ondas. E além disso, essa liberação de pressão não é conforme aos métodos oficiais, tá? Os métodos oficiais não dizem que você vai usar um sistema fechado e que vai ter uma liberação infinita de vapor ácido. Então, você tem esse alívio controlado, é uma coisa. Agora, você tem um alívio eterno, é outra, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente está fazendo essas amostras orgânicas. Então, se você está vendo que a sua amostra está liberando pressão o tempo inteiro, você está trabalhando com muita amostra. Então, tem que diminuir essa quantidade, tá? Eu vi aqui a Larice perguntando se dá certo utilizar micro-ondas para preparo de amostras para análise de HPLC. No geral, essas amostras não são de gestão, né, Larice? São processos de extração, certo? Se for isso, dá para fazer sim, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar alguns sistemas que a gente tem. Eu vou entrar em detalhes de cada um deles mais para frente, pra vocês entenderem certinho. Mas, por exemplo, o nosso rotor de baixa e média pressão, você consegue trabalhar até 300 miligramas de amostra. Tá? Quando você vai para os rotores de média pressão, você já consegue trabalhar com 500 miligramas de amostra. Quando você vai para os rotores de alta pressão, já vai até quase 1 grama de amostra, dependendo ali realmente da composição da sua amostra. E quando a gente vai para a tecnologia SRC, que é a Single Reaction Chamber, depois eu vou explicar detalhadamente para vocês isso, como é que funciona, você já consegue trabalhar com 2 gramas ou mais. Tá? Então aí você já tem toda uma versatilidade desse tipo de preparo. Tá? Bom, os ácidos que eu estava falando que a gente usa. No geral, pulou um. Aqui, sulfúrico, eu comecei com sulfúrico? Não é o sulfúrico que eu queria começar. O primeiro ácido e o mais utilizado é o ácido nítrico, tá? Por que o ácido nítrico é bastante utilizado? Porque ele é um ácido forte, tá? E ele tem um poderoso oxidante. Então, ele consegue oxidar tanto a matéria orgânica quanto os metais. Tá? Então, no geral, você vai usar o ácido nítrico. É muito difícil. São muito específicas as decomposições que você não vai usar ácido nítrico. Tá? Ácido clorídrico. Ele não é um ácido muito oxidante, tá? Ele não é um ácido oxidante, na verdade, mas ele é usado combinado com o nítrico. Aí ele aumenta o poder de oxidação do nítrico. Tá? Você pode usar em diversas proporções. As proporções mais conhecidas são a água régia, que é 3 de clorídrico para 1 de nítrico, e a água régia invertida, que é de 3 de nítrico para 1 de clorídrico. Mas você pode usar a proporção que você quiser, mas é que, no geral, essas proporções mais conhecidas e estabelecidas servem muito bem. Tá? O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido muito forte, tá? Ele tem um poder desidratante muito legal, então o ataque dele aos compostos orgânicos é bastante eficiente.
Mas o ácido sulfúrico tem um probleminha da densidade, tá? Então, você tem uma dificuldade depois de fazer a introdução de amostras, quando a amostra é preparada com ácido sulfúrico. A gente tem o peróxido de hidrogênio, tá? Não é um ácido, mas ele tem propriedades oxidantes muito legais, além de ele adicionar oxigênio na reação, tá? Então, foram feitos vários estudos, e assim, antigamente a gente achava que você precisava de um ácido nítrico em alta concentração para fazer as digestões, tá? Então, se você gastava muito ácido clorídrico, você tinha aqueles sites de ácidos de alta concentração. Mas depois a gente percebeu que os ácidos diluídos, eles também são muito eficientes na digestão. Por quê? Porque você tem ali a reação do oxigênio dentro do ambiente do frasco com o ácido nítrico diluído, você tem a regeneração desse ácido, tá? Então, ele é muito eficiente também na digestão. E tem o ácido fluorídrico, que é o HF, que ele não é um ácido oxidante, mas ele tem um poder de ataque à sílica. Então, se você está usando a sílica, algum material que tem sílica, e você precisa da digestão completa, você vai precisar do HF, tá? Vale lembrar que não necessariamente você precisa da digestão completa, sempre, tá? Então, muitas vezes você acaba sobrando um restinho da sua amostra, você pode continuar, tá? Só que você precisa saber o que é aquele restinho, se você não tem um analito ali. Um analito de intensificado. Então, aqui, uma tabela que eu deixei para vocês, depois eu vou passar essa apresentação, com todos não todos, claro, mas com um resumo das aplicações. Então, assim, amostras ambientais, por exemplo, com solos, sedimentos, água. No geral, a gente vai usar o ácido nítrico ou o nítrico combinado com o clorídrico. A gente vai usar ali uma faixa de trabalho entre 175 e 180 graus. E são amostras simples que vão gerar baixa pressão. Sim, Andressa, eu vou disponibilizar os slides, tá? Amostra de alimentos, bebidas, ração. Por exemplo, quem são as amostras? Frutas, sucos, cereais, essas amostras, geralmente elas são usadas com ácido nítrico, e esse ácido nítrico ele pode estar combinado com peróxido ou com clorídrico. Não são métodos de temperatura muito altas, tá? Então, você vai trabalhar ali a 180, 200 graus. Então, dependendo da composição do seu alimento, ele pode acabar desenvolvendo uma pressão muito alta, tá? Os produtos químicos são os mais diversos, tá? Então, como você tem uma diversidade muito grande de produtos químicos, você pode ter reações bem diferentes, bem diversas. Então, no geral, a gente usa o nítrico também combinado com clorídrico e com peróxido para você aumentar o poder oxidante. Então, você tem aqui diversos tipos de amostras, tá? E eu coloquei aqui as misturas ácidas típicas usadas e a faixa de trabalho que a gente geralmente usa e um comentário, tá? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo, mas é basicamente isso, tá? Voltando aqui no código de amostra, eu falei no começo que a amostra também determina a configuração do sistema que a gente vai usar, certo? Então, vamos falar um pouquinho de configuração de sistema? Bom, a Milestone aqui ela tem uma linha completa, tá? Com várias configurações de sistemas possíveis. E a grande novidade que eu queria mostrar para vocês hoje é esse primeiro equipamento, tá? Que é o EtoSlim. Ele é de super novidade. A gente não fez o lançamento deles ainda, então eu tô contando para vocês em primeira mão que ele existe. É muito legal esse sistema. Então, a gente tem aqui o sistema desde o mais simples, que é o EtoSlim, até o mais sofisticado, que é o UltraClave, tá? Que é a mesma tecnologia do UltraWave. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem a tecnologia convencional, que é baseada num rotor, então são vários frascos, um rotor com vários frascos. Então, para esse tipo de sistema, a gente tem o EtoSlim, o EtoSys e o EtoSup. E a gente também tem a tecnologia SMC, que é o UltraWave e o UltraClave, que eu vou mostrar para vocês pra frente como é que funciona. E a gente também tem que levar em consideração a produtividade. Eu vou falar da configuração do sistema e da produtividade juntos, tá? Porque daí eu falo como é que funcionam os sistemas e como é que funcionam os rotores e racks que a gente usa em cada sistema, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração na produtividade? A frequência analítica, tá? Não adianta nada eu ter um equipamento super sofisticado e ele fizer uma análise, uma digestão por vez, e você tem ali 300 amostras, tá? A usabilidade, então, a facilidade que você tem no manuseio do equipamento. Então, não adianta nada você precisar de uma alta produtividade e você precisa fazer muitos procedimentos, por exemplo, para fechar seu frasco. A flexibilidade do seu sistema e a versatilidade. Aqui, por exemplo, na imagem, eu tenho o EtoSup, tá? Que é o sistema que eu vou mostrar para vocês, que faz digestão de amostra, mas eu também tenho aqui na lateral outros equipamentos da linha. O primeiro é o Pyro, que é a nossa bússola por radiação micro-ondas. O segundo é o EtoSex, que é o sistema de extração,
tá? Então, quando você faz extração orgânica, você pode fazer por extração orgânica por micro-ondas. E o terceiro é o FlexiWave, que é o sistema de fazer síntese orgânica. Então, dependendo da sua aplicação, você consegue usar o mesmo equipamento, por exemplo, usar o EthosUp e usar, por exemplo, um rotor de extração. Então, você compra um rotor para digestão e um rotor para extração. Essa é a grande versatilidade da nossa linha de produtos. Você consegue usar outras aplicações usando o mesmo equipamento. Vou falar um pouquinho do EthosLean, tá? O EthosLean é esse equipamento novo, tá? Ele é super lançamento, as pessoas não conhecem ele, ainda vocês estão sabendo em primeira mão sobre o EthosLean. Ele é muito legal. Ele é um equipamento plug and play, tá? Ele é bastante simples de fazer a instalação, basicamente ele vai funcionar. Ele é um equipamento de 1000 watts de potência máxima, então ele já tem uma potência bem legal, mas vocês vão ver que essa potência é mais ou menos metade da potência que tem o resto da linha, né? O EthosIS e o EthosUp. Mas por quê? É um equipamento compacto. Tá? Ele é muito compacto e muito econômico. A cavidade dele tem 30 litros. A cavidade do nosso equipamento convencional, que é o EthosUp, tem 70 litros. Tá? Esse tem 30, então é bem menorzinho. Então, você tem ali mais... a radiação micro-ondas vai ser mais ou menos... A densidade de micro-ondas vai ser mais ou menos semelhante. Tá? Ele tem todos os itens de segurança que tem nos nossos sistemas maiores. O rotor que a gente usa é o rotor Maxi 14, vou falar um pouquinho para vocês como que é o rotor Maxi 14 no próximo slide. Ele tem sensor por infravermelho de temperatura, ou seja, a radiação infravermelha vai ler a temperatura exatamente da sua amostra e não a temperatura do seu frasco. Então, você sabe exatamente o que está acontecendo com cada uma das amostras, em cada uma das 14 posições. Ele vai ter conformidade com as principais metodologias, tá? Todas as metodologias de análise ambiental, inclusive com a farmacopeia. E tem uma Edison Connect, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês para frente, que é muito legal também. Então, como que é o rotor Maxi 14, que ele vem acompanha o EthosLean? São 14 posições, tá? São frascos simples. Os frascos são 14 frascos, eles são de simples manuseio, vocês vão ver que é só fechar e rosquear a tampa. Eles são feitos de PTFE, TFM de alta pureza. Eles têm um volume de 100 ml. Tá? Então, você consegue trabalhar com pressão máxima de 35 bar e temperatura máxima de 300 graus, tá? Que é a capacidade do material do frasco. E você vai trabalhar com sensor infravermelho não invasivo em todos os frascos. Então, você pode trabalhar com amostras ambientais, com os métodos oficiais. Você pode trabalhar com alimentos, com fármacos, com agricultura, com cannabis, que é bastante na moda hoje. E a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é a nossa linha de EthosIS e EthosUp, tá? Esse aqui é o equipamento. Então, esses aqui são equipamentos de alta potência, tá? Antes a gente tinha magnetron de 1000 watts, agora a gente tem são dois de 950, tá? Mas agora a cavidade são de 70 litros. Por que a gente tem esse sistema de 70 litros? Porque com esse equipamento a gente consegue trabalhar as outras aplicações também, além da digestão. Então, se você precisar usar uma bufa, vai caber. Se você precisar usar um sistema de síntese, vai caber também. Um sistema de extração, pode usar, tá? O equipamento é todo feito de aço inox, mas ele tem as camadas de proteção, tá? De polímero, para afinal de contas você não digerir o próprio equipamento. Vou falar dos sistemas de segurança, que são a porta responsiva, o sistema anti-receive e os sensores. E ele tem um software bastante amigável, que é o software Easy Control. Bom, aqui, como eu tinha dito, eles são dois magnetrons de 950 watts. O que significa isso? Não significa que, por exemplo, se você vai fazer um método de 1500, ele vai usar os 950 de um e os 550 de outro. Não, ele vai usar os dois simultaneamente para não sobrecarregar nenhum dos dois. O Murilo perguntou aqui se o sistema de micro-ondas para extração de compostos orgânicos é diferente desse convencional. O micro-ondas mesmo, o forno é igual. O que muda é o frasco, tá? Que por conta das propriedades do solvente, eles não absorvem em micro-ondas. Então, você precisa de um absorvedor de micro-ondas no frasco, tá? Essa é a diferença. O Alexandre está perguntando qual é a potência do EthosLean, é de 1000 watts, tá, Alexandre? Bom, então lá era 1000 watts com um volume de 30 litros. Aqui a gente está com 1900 watts no volume de 70 litros, tá? E ele tem em cima um difusor rotativo para garantir a homogeneidade da distribuição da radiação micro-ondas. Para que eu quero garantir a homogeneidade da radiação micro-ondas? Para garantir que eu tenha a mesma radiação em cada um dos frascos. Porque vocês vão ver que a gente tem motores de alta produtividade com 44 frascos. Então, eu preciso garantir que o que está acontecendo em um frasco está acontecendo nos outros 43, tá? É a mesma coisa quando você está usando o micro-ondas da cozinha. Você vai esquentar sua comida, você vai colocar ele em cima daquele pratinho que gira. Tenta esquentar sua comida sem pratinho que gira. O que acontece? Vai esquentar uma parte e a outra não. Por quê? Aquele pratinho girando, ele vai garantir
que a radiação micro-ondas do seu forninho vai chegar em todas as partes da sua comida. Tá? Então, você vai comer almoço gelado. O sistema de porta responsiva, deixa eu ver se consigo mostrar um videozinho, basicamente é o quê? Fazer absorção de impacto. Então, se estourar algum frasco, por exemplo, se a porta for rígida, o que acontece? Ele pode bater na porta e abrir a porta. Então, quando você tem a porta responsiva, ele absorve o impacto, ela dá uma abridinha e fecha. Tá? É basicamente isso que acontece. Tá? A porta abre um pouquinho, mas ela não abre completa. Ela só vai ter o alívio de pressão, tá? O alívio da pressão que ela absorveu ali do frasco. E não abre, tá? Então, você não corre nenhum risco de voar alguma coisa em você. E o sistema Venting Reseal, que é o sistema que eu estava conversando com vocês sobre o alívio de pressão anteriormente. Tá? O que acontece? Cada um dos frascos ele tem um limite. Então, os frascos menores, eles têm ali, por exemplo, o limite de 35 bar, e o frasco maior aqui tem o limite de 100 bar. Então, vamos supor, nesse frasco maior, a sua amostra desenvolveu uma pressão e chegou em 110. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, ele vai aliviar esses 10 bar de pressão extra e vai fechar e vai continuar fazendo com 100 bar. Tá? Então, o que não pode acontecer é que ele alivie, ele abra, alivie e fique aliviando o tempo todo. Tá? Porque senão você fica um sistema aberto. Você precisa garantir que ele pode fechar. Então, você precisa que esse venting reseal, o importante é o reseal. Tá? Ele vai liberar a pressão, mas ele precisa voltar a fechar. Tá? Então, a gente tem os dois equipamentos dessa linha, que é o Ethos Easy e o Ethos Up, que são os equipamentos que já estão há muitos anos no mercado. Vocês vão ver que o hardware deles é igualzinho, tá? O equipamento é igualzinho. E a diferença está basicamente no software. Então, esse aqui de cima é o Ethos Easy, e ele tem um controlador um pouco menor, e o de baixo é o Ethos Up, que tem um controlador maior e tem mais opções ali no software, tá? Basicamente, essa é a diferença. E aí, eu escolho qual é o rotor que eu vou usar. A gente tem 3 opções para os sistemas Ethos Easy e Ethos Up. Tá? Esses 3 rotores podem ser usados em qualquer um dos 2 modelos. A gente tem o Maxi 44, que é o rotor de alta produtividade. Então, ele tem que possuir 44 frascos de TFM PTFE. Esses frascos são de 100 ml, eles aguentam até 35 bar e até 300 graus, que é a capacidade do material do frasco. Já o Maxi 24, ele é um rotor de alta performance, porque ele vai agregar algumas características do Maxi 44 com uma alta produtividade, mas algumas características do SK15 que são pressões mais altas. Então, agora a gente já está trabalhando com 24 frascos, né, de TFM e PTFE. Esses frascos são de 80 ml, não são mais frascos de 100, e eles aguentam até 60 bar, tá? Então, já é uma temperatura média mais para mais alta, com a mesma temperatura de 300 graus. E o SK15, a gente já está trabalhando com rotor de alta pressão, tá? Então, são 15 frascos, com de 100 ml já consegue trabalhar em 100 bar, tá? Aqui é mais ou menos como funciona o rotor de Maxi 44. Vocês vão ver que são tampinhas simples, tá? Que faz a linha de pressão, aquela válvula interna, e você vai encaixando em cada das posições. O manuseio dele é muito simples, certo? O manuseio do Maxi 24 é bem semelhante ao do Maxi 44, tá? E o SK15, ele já tem um segmento, tá? Então, você tem uma camisa de pique, porque você precisa aguentar os 100 bars. O fechamento, você precisa de um torquímetro, mas é um torquímetro bastante simples. E você encaixa lateralmente cada um dos segmentos. Tanto o Maxi 44, o Maxi 24, quanto o SK15, você não precisa usar o rotor completo, tá? Você coloca a quantidade que você precisar. E todos eles têm um sistema de sensor de temperatura chamado EasyTemp, que é um sensor por infravermelho, que é bastante simples, eu vou mostrar para vocês que legal que ele é. Então, você não tem mais um sensor invasivo. Na parte de baixo, a gente tem uma radiação infravermelha, que vai, à medida que o rotor vai girando, ele faz a leitura da temperatura da amostra, tá? Então, essa radiação, ela está num comprimento de onda em que o material do frasco é transparente, tá? Então, ele não vai ler a temperatura do frasco, e ele vai ler diretamente a temperatura de cada uma das amostras. Então, à medida que o seu rotor vai girando, você sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma das amostras, tá? Não o que está acontecendo no frasco, é na amostra, propriamente dita. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui a gente tem um software, tá? Que ele mostra, então, tem um SK15. Então, as amostras que estão marcadinhas em azul, significa que estão com uma temperatura mais baixa do que a que eu pedi para ele chegar. As amostras que estão em verde são as que chegaram na temperatura programada.
e a que está em vermelho está acima da programada. Não necessariamente ela está em vermelho é um problema. Então, o que você faz? Você olha como está o perfil da temperatura, que a gente tem aqui embaixo. Então, por exemplo, às vezes a reação é exotérmica, então você tem um pico ali de temperatura. Então, aumentou, por exemplo, ali na amostra 2, você teve um pico de temperatura. Então, ele vai mostrar que foi vermelho porque ficou acima daquilo que você programou. Mas se ele continuou a performar do jeito que estava esperando, então você pode continuar. O problema é se ele sobe a temperatura e sobe de vez. Tá? Quando a reação é muito exotérmica, você perde o controle da reação. Mas ele vai te avisar se isso acontecer. Tá? A Juliana está perguntando aqui se não precisa colocar todos os frascos, mas precisa de um balanceamento. É bom você balancear, tá? Facilita. Tá? Então é bom você balancear ali a posição dos seus frascos. Sim, não faz sentido se você tivesse tipo, 5 frascos colocados 5 um do ladinho do outro. Balanceia ali no seu rotor para você melhorar a eficiência da sua digestão. Murilo perguntou aqui se os micro-ondas têm sistema de exaustão de vapor. Sim, vista a formação do inox. Sim, a ideia é que esses vapores de inox não saiam do frasco, tá? Mas se por acaso você tiver um vazamento, pode ficar cegado que todos os nossos sistemas têm sistema de exaustão de vapor. Então, o usuário não vai entrar em contato com nenhum desses vapores, tá? E agora, o sistema SRC, que é a nossa tecnologia mais avançada. Eu vou falar do Ultrawave, mas o Ultraclave é semelhante, tá? O Ultrawave é um equipamento de bancada, o Ultraclave é um equipamento, né, inteiro, é um equipamento de chão, e ele, basicamente, ele só é maior que o Ultrawave, então ele é para altíssimas produtividades, tá? Basicamente. Aí ele está perguntando como abrir esses frascos sem perder esses vapores. Você tem que esperar esfriar, tá? É lógico que quando você abre, você vai ter uma liberação de vapor também, tá? Mas o importante é que você não perca os seus voláteis quando você abrir, tá? Então, se você esfriar, você garante que você não perde os seus voláteis, tá? Então, o Ultrawave, qual é a grande diferença dele para os sistemas convencionais? É um sistema de Single Reaction Chamber, que é SSRC. A gente não tem mais um rotor e cada um dos frascos é um sistema. Quando a gente tem um rotor, cada um dos frascos é um sistema de reação, certo? O que acontece no frasco é independente do que acontece no outro frasco. Quando a gente já está no SRC, a gente não tem esses frascos independentes. Ele vai acontecer tudo numa câmera só. Então, antes eu tinha ali uma cavidade de 70 litros para o Etus e Etus Up, uma cavidade de 30 litros para o Etus Lean, e agora eu tenho uma câmera de 900 ml, tá? E tem 1.500 watts de potência para uma 900 ml. Então, você vê que a densidade de radiação micro-ondas é muito alta. Porque aqui, com esse sistema, a gente chega em temperaturas perto ali de 300 graus Celsius, tá? E a gente vai adicionar a pressão, tá? A gente adiciona uma linha de nitrogênio para chegar em 200 bar. Então, agora, a cavidade do micro-ondas é o frasco de reação. A gente vai trabalhar em altíssimas pressões e temperaturas. Isso garante uma alta produtividade e uma grande eficiência de digestão. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? É muito simples. Então, basicamente, aqui onde está escrito base load é onde você vai colocar uma mistura ácida, tá? Que é onde você vai colocar depois os seus frasquinhos. Os seus frascos vão ser inseridos, tem um rack, a gente tem hacks de diversos modelos, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai inserir os hacks dentro dessa base load, certo? Que é onde tem a cavidade ali, a cavidade de 900 ml. Então, seus frascos com amostras e reagentes. O sistema vai fechar e a gente vai pressurizar ali com o nitrogênio. Depois que a gente pressurizou com o nitrogênio, vai ter o aquecimento por radiação micro-ondas. Só que como esse aquecimento é bem intenso, porque como a gente pressurizou, a gente consegue trabalhar em temperaturas mais altas. Então, agora a temperatura não depende só da pressão desenvolvida pela decomposição da amostra. A gente já tem uma pressão extra, então a gente consegue trabalhar em temperaturas ainda mais altas. Então, à medida que você aquece, você também tem que refrigerar o sistema. Então, ele tem um sistema de circulação de água para você não ter nenhum tipo de sobreaquecimento. Digeriu as suas amostras, ele vai desligar, vai resfriar as suas amostras e vai despressurizar. À medida que você abre, você tem aqui, por exemplo, um rackzinho de 15 posições e você tem ali todas as suas amostras digeridas. A grande vantagem desse tipo de sistema é a capacidade de digestão. Como você está trabalhando em alta pressão e alta temperatura, tem amostras que você não faz no sistema convencional e você consegue fazer muito mais fácil nesse tipo de sistema, quando você precisa de temperaturas muito altas. Outra, você consegue trabalhar com amostras completamente diferentes desse rack. Porque quando a gente está trabalhando com a temperatura com as amostras, por exemplo, num sistema de rotor, quando a gente tem ali o sensor de temperatura em cada um dos frascos, ele sabe exatamente o que está acontecendo nos frascos, certo? Vamos supor que uma das amostras seja muito exotérmica. Aí o que ele faz? Ele não vai mandando mais radiação micro-ondas, considerando que você pode estourar o frasco. Então o que ele faz? Ele diminui a potência do seu micro-ondas,
Para quê? Para você não ter um acidente com essa amostra. Só que, às vezes, se você tiver uma amostra com uma composição muito diferente, à medida que você baixou a potência, você não consegue digerir as outras amostras, tá? Porque ele vai fazer um balanceamento ali da energia, porque é a mesma energia que vai chegar em todas as amostras. Aqui, como a gente já está em temperaturas altas e pressão alta, você está ali numa câmera fechada, basicamente, você não tem um sistema de pressão em cada um dos frasquinhos. A pressão que está dentro do frasquinho é a mesma pressão de fora, tá? Então, um frasco não interfere no outro. Tanto nem na pressão que ele desenvolve, nem na temperatura, e nem em questão de volatilização, tá? Eles não vão ter contaminação cruzada. Então, você pode usar a quantidade de amostra que você quiser, não que você quiser, né? Mas você pode usar uma quantidade diversa de amostras, dos mais diversos tipos, e elas não vão contaminar uma a outra. Essa tampinha, eu sempre falo que ela é uma tampinha meio psicológica, tá? Porque se você não colocar a tampinha, dá no mesmo, tá? E ela não vai ter contaminação cruzada. Foram feitos vários testes, inclusive algumas amostras que tiveram contaminação de mercúrio e misturada com amostras de branco, para ver se você encontrava mercúrio no branco. E uma coisa não interfere na outra. O Elton está perguntando de que são feitos esses frascos de reação. Eu estou pedindo um spoiler do meu próximo slide, vou te mostrar aqui do que eles são feitos. Então, a gente tem racks e frascos de diversos materiais e de diversos tamanhos, tá? A gente tem frascos de vidro, frascos de TFM e de quartzo. Então, você escolhe de acordo com a sua aplicação. Vou explicar mais um pouquinho para frente como é que funciona. E tem de diversos tamanhos. A gente tem desde racks de 4 posições, que vão, se você consegue colocar 70 ml de amostra, até frascos até racks de 26 posições, que você coloca 5 ml de amostras. Tá? Quando a gente está trabalhando com ultraclave, a gente consegue trabalhar com racks ainda maiores. Tá? Então, você consegue ter uma produtividade ainda maior. A Lívia está perguntando se no ultrawave a programação é feita para cada frasco. Não. Como eles estão todos dentro da mesma câmera, é uma programação para todos eles. Tá? Então, assim, para algumas amostras, vamos supor, se você coloca a amostra de um carpeto e uma amostra, sei lá, agrícola, é claro que aquela condição vai estar super acima do necessário para a agrícola, mas ela vai sim, ser capaz de digerir a do carbeto. Tá? Então, é uma programação para todos os frascos. Então, para alguns vai ser uma programação exagerada, mas continua sendo eficiente. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com os racks e frascos, por exemplo, os frascos de vidro. Eles são frascos descartáveis, no geral, ainda que a gente saiba que aqui no mercado brasileiro a gente acaba reaproveitando muito, mas oficialmente eles são frascos descartáveis. Então, são frascos de baixo custo e você consegue fazer análise de qualquer elemento, exceto esses poucos, tá? Que é o boro, o sódio, o magnésio, o alumínio, o potássio e o cálcio, por conta da contaminação do vidro mesmo, tá? O TFM é um material de alta pureza, que você não tem contaminação, então você não precisa se preocupar com contaminação no TFM, né? PTFE, que é o mesmo frasco que a gente usa, que é o mesmo material que a gente usa para os rotores. Ele permite o uso de HF e você não é indicado para materiais que boiam. Sabe aqueles materiais com pouca densidade, que quando você põe um ácido, o material fica boiando? Aquilo pode criar um hotspot, tá? Então, não é ideal para frasco de TFE. E quartzo, tá? O quartzo é um material muito simples de limpar. Ele não tem contaminação no geral. A contaminação principal dele é de silício e de alumínio. Então, se o silício e o alumínio forem seus metais forem seus analitos de interesse, não é uma boa utilizar o quartzo, mas ele tem um bom efeito memória, tá? Ele tem baixo efeito memória, então você não vai ter esse tipo de preocupação com esse tipo de frasco, e tem uma alta durabilidade, tá? Ele vai quebrar basicamente se você deixar cair, mas a durabilidade dele é bem boa. E é basicamente isso, tá? Lembra que eu estava lá falando dos 5 procedimentos, tá? A gente leva em consideração as amostras, a configuração do sistema, a produtividade e também a experiência acessível. Tá? É muito importante que você saiba onde encontrar as informações que você precisa para fazer a sua digestão. E é por isso que a Milestone pensou no Milestone Connect. Tá? O Milestone Connect ele vai te dar acesso às informações mais valiosas que você precisa fazer durante a sua digestão. Então, você tem acesso à nota de aplicação, às metodologias, a procedimentos de manutenção, a vídeos tutoriais. Se você precisar também de lista de part number, de peças, de consumíveis. E para alguns sistemas você tem um acesso remoto, que permite que do seu celular, ou do seu tablet, ou até do seu computador, você veja o que está acontecendo no seu equipamento que está em outro laboratório. Tá? E o quinto item é o cuidado e o suporte. Tá?
O primeiro é sobre o que eu queria falar é sobre o desempenho do equipamento. Não adianta você ter o equipamento com a mais alta tecnologia, o melhor equipamento do mercado, e você não ter seus consumíveis, por exemplo, e algumas outras partes em boas condições. Tá? Então, o ideal é que você, por exemplo, se você está trabalhando com frascos de baixa pressão, então vamos trabalhar com a quantidade de amostras adequada. Não adianta você ficar colocando uma quantidade enorme de amostra para esses frascos, e eles ficarem sempre tendo sobrepressão, tendo vazamento, porque isso vai danificando o material no decorrer dos anos, né? No decorrer do tempo. Você tem que garantir a limpeza, garantir a boa manutenção dos seus equipamentos, faz com que a durabilidade e o desempenho deles seja cada vez maior. Isso também inclui as manutenções diárias, com as limpezas, por exemplo, e a manutenção preventiva de tempos em tempos. E o suporte também, tá? A Milestone garante esse suporte através do Milestone Connect. Então, com esse Milestone Connect, você consegue quase todos os tipos de informação que você precisa. E a Analítica garante com uma equipe de aplicação e serviço altamente capacitada. Aqui a gente tem uma parte da nossa equipe, não temos todos, porque não foi todo mundo que me mandou fotos, mas a gente tem boa parte da nossa equipe. E essa equipe eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles, porque são profissionais altamente capacitados, tá? E eles estão prontos para atender qualquer necessidade que os nossos clientes tenham. E é isso, basicamente. Eu vou deixar aqui alguns contatos. Então, se vocês tiverem interesse em algum desses equipamentos, ou conhecer as nossas outras linhas, ou precisar de mais outras informações com os próximos seminários, vocês podem acessar o Analítica Web, que é o analyticaweb.com.br. Como eu tinha dito no começo, nós estamos agora com um canal novo da Analítica, o Analítica Webinars, que vocês vão conseguir encontrar essas gravações, não só desse aqui de hoje, como as outras que já foram. Só vocês acessarem aqui pelo QR Code. Então, se vocês quiserem apontar aqui o celular de vocês, podem. Certo? Depois, se vocês precisarem do link, eu mando, porque a gente não tem um link bonitinho, porque precisa de um tempo, porque ele é realmente novo. A Luísa está aqui passando o link. Muito obrigada, Luísa. Os contatos da Analítica. A Analítica também está presente nas redes sociais, tem o Facebook também, que eu não coloquei aqui, mas está presente no Instagram e no LinkedIn. Então, se vocês quiserem adicionar a gente lá, pode adicionar. Vocês vão ter informação de equipamento, a gente tem informação dos nossos eventos, é bastante legal. E tem também a minha conta no LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar lá, pode adicionar. Se vocês precisarem de algum material extra que eu não mandei, vocês podem pegar lá. Podem me pedir, tá? Tem meu e-mail também aqui embaixo, que é mariana.ortega@novaanalitica.com.br. Vocês podem entrar em contato comigo por lá também. Tá bom? E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer. Passei um pouquinho do tempo, perdão. Mas eu vou passar agora um questionário para vocês. 2 perguntinhas só. E a gente abre para as perguntas, pode ser? Obrigada, gente.